Agora foi. Então, gente, sejam todos muito bem-vindas à nossa ação formativa. Eu vou pedir para o Pedro, por gentileza, se puder apresentar sua tela, se você preferir que eu apresente, para você conseguir ficar aqui. Eu posso apresentar daqui, ô Babi, sem problema. Certo. Vamos lá, só para se apresentar. Então, gente, nossa ação formativa de hoje é titulada Aspectos Pedagógicos do Ensino de Lutas nos Anos Iniciais. Com essa ação, a gente tem um pouco como objetivo trazer um pouco de informação a respeito das lutas, da relação da educação física com a pedagogia e também desmistificar diversos sensos comuns que a gente tem na nossa cabeça, que já estão extremamente enraizados. Para isso, a gente trouxe como convidado o Pedro Coloca. Ele é formado em licenciatura em Educação Física pela UFSCar, atua como professor de lutas e, além de tudo isso, além de ser um profissional excelente, é um grande amigo que, Tava esperando essa parte. que aceitou de muito bom grado e disposição participar dessa conversa com a gente. E antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de dar 2 recadinhos, que durante a ação, a Gabi vai mandar para vocês o link com o formulário com a lista de presença. A gente pede que vocês assinem para que a gente possa emitir os certificados. E também, ao final da ação, a gente vai disponibilizar um momento para que sejam feitas perguntas, questionamentos ou qualquer pontuação que vocês quiserem fazer. Então, fiquem à vontade, caso queiram mandar no chat, conforme a ação vai acontecendo. Eu e a Gabi, a gente vai ficar de olho aqui no chat, se vocês quiserem ir mandando. Ou então, ao final, a Gabi abre as falas e vocês podem abrir os microfones e a gente conversar um pouquinho, certo? Agora sim, passo a palavra ao Pedro e ótima ação para todos. Show de bola. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Quero agradecer de antemão a oportunidade que a Babi e a Gabi me deram, e a professora Yolanda também, que estou conhecendo agora, de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que eu sei, não é muito, mas eu venho estudando já esse tema há algum tempo, assim, e tenho um carinho especial por ele, né? Antes da educação física, pelo Taekwondo, né, que eu pratico, né, há um tempo, e depois pelo ensino de lutas na escola, entrando na licenciatura. Então, eu acho que a gente vai ter bastante coisa para contribuir junto, imaginando, é claro, que na hora que a gente for atuar aí, vocês, como profissionais da pedagogia, vão encontrar professores de educa na escola e vão, né, já ter tido um contato com projetos interdisciplinares nesse sentido, tá? Bom, então vamos lá. Agora um pouquinho da minha história, assim, só para vocês saberem do porquê eu tô aqui, né, do que faz sentido. Em relação ao Taekwondo, eu selecionei 3 momentozinhos aí super especiais para mim, talvez a história recente aí da minha carreira, não sei se fala assim. É, a Tusca de 2017, do ano que eu entrei na faculdade, nota-se que eu sou calouro aí pelo sorriso ainda existente no rosto. Foi um dia muito especial, assim, para mim. O Taekwondo ferveu esse dia em São Carlos, assim, foi muito legal. O caso tava cheio, assim, a gente fez lutas maravilhosas, assim, foi muito bacana, assim, foi uma ótima entrada pro mundo universitário, pro esporte universitário, né? Aí a foto do meio, o exame de faixa preta que eu fiz no final de 2019. Essa foto, ela é muito importante para mim, assim, nota-se o trabalho que eu tive para fazer esse exame pela desorganização que a minha barba tá. Foi muito treino, assim, que a gente fez, minha parceira Alessandra que fez junto comigo. Foi, assim, muito, muito legal poder ter vivido esse momento, assim, né? Essa foto, inclusive, foi tirada na Academia da Liberdade, lá em São Paulo, que foi a primeira academia de taekwondo do Brasil. Então, assim, além de tudo, é um lugar muito simbólico, assim, para nossa modalidade, né? E a terceira foto, a mais recente, da época que eu fui estagiário no Sesc. Isso foi no comecinho, em janeiro de 2020, antes da gente ter entrado nesse caos todo aí. Junto comigo tá a minha professora de roupinha de taekwondo, né? Chama Dobo nessa roupinha. A minha professora Franciele, que foi minha professora a vida inteira, e a gente atuou junto lá no Sesc, junto com 2 atletas importantíssimos do taekwondo nacional, que são a Talisca, à esquerda, de camiseta laranja, da nova geração. Ela é
pegou medalha de prata no campeonato pan-americano, tem um monte de medalha internacional, e além de ser uma pessoa muito humilde, muito gentil, assim, com todo mundo que ela encontra, assim. E do outro lado, o Diogo Silva, que é talvez a minha maior referência no esporte, assim, ele é um atleta da antiga geração, de atletas, né? Disputou as Olimpíadas, é campeão pan-americano. E quando ele estava no auge dele, eu era uma criancinha que saía chutando tudo pela casa, assim. Então, tá. Eu pude nesse dia, inclusive, fazer uma luta com ele, assim. A galera me deu essa oportunidade. Assim, foi muito incrível, muito legal mesmo. E além de todo o trabalho dentro dos tatames, ele também é educador. Ele tem um trabalho muito legal pontuando o combate ao racismo dentro do Taekwondo, assim, que antes dele não tinha nenhum debate sobre isso, assim, ele realmente mudou a história da nossa modalidade no país, assim. Aí poder ter sido, trabalhar tão de pertinho assim com ele foi muito incrível, assim, os dois foram fenomenais com a gente, né? Bom, e aí já em relação à graduação, em relação à educação física escolar, né, eu já vinha com com esse background das lutas. A hora que eu encontrei educação física, as lutas na escola, eu vi um outro campo de conhecimento, de atuação que também me deixou maravilhado, assim, né? Eu tenho aqui duas fotinhas também que representam esse carinho que eu tenho pela educação física escolar. A primeira é do Residência Pedagógica, tá? Eu fui PIBidiano também, mas eu fiz 6 meses só. Mas o Residência Pedagógica é tem o meu coração, assim, é o projetinho do meu coração aí na graduação. Essa escola é o Coqueiros, tô atuando aí com o ensino médio, não é lutas, a gente tá dando aula de Ultimate Frisbee, que é uma prática super legal, mas isso é um papo para outro dia, né? É, e aí do lado, o meu trabalho de monografia, que eu fiz em parceria com o professor Mário, que é um dos melhores professores de educação física aqui da cidade. Esse trabalho a gente já fez na pandemia, tentando descobrir como que a gente ia dar conta de ensinar lutas durante a pandemia, levando em consideração que é um conteúdo que até então a gente entendia que precisava de uma outra pessoa para ser trabalhado, né? E aí, quando a gente não tinha mais esse contato, ficou tudo meio incerto e a gente descobriu muita coisa junto também. Esse é um vídeo que a gente gravou para uma turma do nono ano. Então foi super legal mesmo, assim. Então, tudo isso me atravessa muito, assim, e faz parte de quem eu sou hoje, toda essa conversa de educação e lutas, né? Bom, então avançando um pouquinho, eu trouxe aqui, esse slide vai ter um pouco mais de texto, mas não precisa ler tudo, assim, é só para deixar delimitado de que lugar eu estou falando, né? Porque muita gente ainda acha que a educação física não é um componente curricular, assim, é uma coisa que salta aos olhos, assim. Eu sei que aqui eu estou sendo redundante, obviamente, que todo mundo aqui sabe, com certeza, né? Mas a gente ainda enfrenta muitas questões na hora que vai atuar na escola, né? Então, professores não entendendo o que a gente está fazendo lá. Então, o pessoal se surpreende quando a gente não manda os alunos correndo em volta da quadra, se surpreendem quando não é para fazer flexão na aula de educação física, né? Então, isso, assim, já estava no PCN há muito tempo, nos PCNs há muito tempo, então a BNCC reforçou, né? Então, assim, o que a educação física vai ensinar? As práticas corporais, ponto. E quais são as suas, a sua codificação e sua significação social. Tudo isso dentro do campo das práticas corporais de movimento, né? Que é o nosso grande objeto de estudo. Aí a última parte que está em negrito ali, acho que representa bem, assim, né? Então, movimento humano, né, que é o que a educação física estuda, sempre inserido no âmbito da cultura, não se limitando ao deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal, né? Então, na aula de educação física, a gente não vai entender por que o bíceps se mexe, a gente vai entender quais são os significados que um corpo consegue construir na história, né? E o que isso cria de cultura, os jogos, as brincadeiras e as diversas outras práticas, assim, né? Então, no ensino da educação física na escola, a gente está muito mais relacionado com as ciências humanas, a psicologia da educação, do que necessariamente com ciências mais biológicas, assim, né? Isso ainda, infelizmente, é uma surpresa para muita gente. Aqui, com certeza, não é, né? Mas só para pontuar da onde que a gente parte, né? Aí, trouxe também o que a BNCC aponta em relação às lutas, né? Então, primeiro que são disputas corporais, né? Então, assim, qualquer prática que tiver oposição, a gente vai estar falando de luta. Para ser luta, não precisa ser uma coisa tão formal, né? Então, por exemplo, não precisa ser o campeonato mundial de karatê. Crianças brincando de luta também é luta, ok? E a gente tem esse lance com brincar de lutinha, né? Acha que tá sempre brigando. Não, mas é uma coisa que as crianças fazem, elas brincam mesmo de luta. A questão é como elas brincam. Aí a gente começa a discutir um pouquinho melhor a atuação do professor de educação física aí, né? Então, aí combinando ataques e defesa
dirigidas ao corpo do adversário, tá certo? E aí, ó, para ser mais específico ainda, eu circulei ali o objeto de conhecimento que eu acho que a Pedago e a Educa se aproximam, né? Que a gente acha, né? O grupo aqui, que eu, a Babi e a Gabi, que são, então, nos anos finais aí do Fundamental 1, é, a luta ela vai aparecer de duas formas, né? Lutas no contexto comunitário regional e lutas de matriz indígena e africana, tá? Então, a partir desses objetos de conhecimento, a gente consegue entender mais as habilidades que a gente vai trabalhar dentro de cada aula que a gente quiser e também dentro da unidade didática, né, de um planejamento semestral ou algo nesse sentido. Aí eu trouxe uma unidade que, do meu ponto de vista, é interdisciplinar. Ela é específica da educação física, mas eu acho que a gente entendeu, né, que a Pedago super entrou aí, né? Então, ó, identificar as características das lutas no contexto comunitário e regional, de lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e lutas e as demais práticas corporais, né? Então, assim, já apontam uma coisa, né? Luta e briga não são coisas que são similares, elas são necessariamente opostas. Isso também a gente vai discutir mais para frente ainda hoje, mas já é uma coisa que pode pontuar, assim, né? Então, quando a gente entende briga, entende uma coisa, quando a gente entende luta, entende outra completamente diferente, né? E aí eu falei que é interdisciplinar, né? Porque a educação física na escola, a educação física como área de estudo em geral, né? Mas pensando na escola, que é o nosso recorte, ela atravessa diversas ciências básicas, né? Então eu trouxe a história e a sociologia, por exemplo, mas eu poderia colocar psicologia, é, estudos antropológicos também super encaixa, super papel nosso é estudar isso. E eu acho que a pedagogo, né, por ser também uma disciplina da educação, né, enfim, por ser do campo da educação também, atravessado pela história e pela sociologia. Acho que isso aí, assim, é muito claro isso para todo mundo desde o começo do curso, né? Então, eu trouxe isso para dizer que a gente também está inserido nesse processo. Então, em algum sentido, nessa intersecção, a gente está no mesmo campo, tá? E aí, por isso, que eu entendo que quando a gente trabalha projetos interdisciplinares entre professores de pedagogia e professores de educação física, a gente consegue desenvolver muita coisa, assim. Acho que isso, inclusive, tem tudo a ver com a própria ideia do PIBID, né? Claro. E é isso, né? Assim, a divisão disciplinar em matérias de grade curricular, ela funciona para organizar o estudo, para a própria estrutura da instituição escolar, mas ela tem um limite, né? Então, chega uma hora que a gente divide tanto que o conhecimento ele já não faz mais sentido, né? Então, ele tem que se interseccionar de alguma forma. Acho que é isso, né? Quando a gente separa muito o conhecimento, a gente aponta uma visão de ciência que talvez já não faça mais tanto sentido hoje em dia, assim. A gente tem que pensar, como a gente vive falando, em pensar um aluno de uma forma amplificada, né? Enfim, com todos seus porquês sociais, para o conhecimento é a mesma coisa. Então, acho que a gente também acaba estando junto nesse aspecto, né? Sem contar o fato de que vai estar todo mundo trabalhando no mesmo lugar. No fim, o aluno que eu dou aula é o aluno que vocês também dão aula. Então, se a gente estiver alinhado, isso só acrescenta ao trabalho de todo mundo, certo? E aí, pensando um pouco em estratégia de intervenção, né? Aí eu trouxe duas perguntas aqui, né? Para trabalharmos lutas, precisamos de um professor de lutas? Então, assim, precisa do professor de karatê da cidade para dar karatê? Ou ensinar lutas na escola é perigoso? A gente já começa a pensar. E assim, todo mundo aqui é professor, né? É óbvio que é não para as duas respostas, né? Porque senão eu não trazia essas perguntas. Mas a gente vai entender por quê. É, a gente não precisa, porque na escola a gente não vai formar atleta. Então, eu não vou precisar do técnico da seleção brasileira ou do mestre que deu aula lá na antiguidade. Não, gente. Os professores de educação física na escola estão super, ou pelo menos deveriam, né? Super bem formados para conseguir atuar com as lutas, porque a gente não vai precisar de habilidades motoras tão gigantescas ou algo nesse sentido, assim, né? E aí, em relação ao perigo, essa é uma coisa que é muito interessante de analisar. Porque se a gente pensa no na relação dos pais com esse conteúdo de lutas, né? Se o aluno chega em casa com o braço arranhado da aula de lutas, nossa, vira uma questão, assim. Não, porque precisa falar com a direção, que isso é um absurdo, que não dá. Agora, se ele chega com o braço quebrado de uma aula de futebol, por exemplo,
o pai pode até dizer, não, isso é do jogo, não, é normal, é tranquilo. Então, assim, são coisas que não fazem sentido. E o que a gente começa a entender que a preocupação com a segurança no ensino de lutas, ela precisa ser igual a qualquer outra prática. Não é algo diferente, é só uma outra prática corporal, né? É, Então, se a gente precisa ter preocupação com a segurança na hora de ensinar lutas, também precisa ter no futebol. Essas coisas não são divergentes, pelo contrário, assim, elas seguem exatamente a mesma linha de pensamento, né? E aí eu trouxe o que tá do meu ponto de vista, né? E, enfim, acho que da galera que eu li também, o que é de mais aceito no ensino de lutas na escola, né? Então a gente vai trabalhar com o jogo como ferramenta de ensino nesse caso, né? A educação física também trabalha o jogo como conteúdo, né? Isso é importante também dizer, né? A gente não pode esvaziar o jogo só como uma ferramenta, ele também é um conteúdo. Mas no caso das lutas, ele vira uma ferramenta de ensino, né? E aí, por que jogos de luta, né? A gente pensou. Obrigado, Yolanda, valeu. A gente pensou nas atividades de. Aqui, os jogos de luta são atividades de oposição, né? Pensando naquela definição que a BNCC trouxe, tá contemplando, né? E aí, nesses exemplos que eu trouxe, o da esquerda, o objetivo do jogo ou tirar, de tirar a bola da outra criança, né? Ou fazer ela se desequilibrar empurrando ela com a bola. Aí pode encostar as costas no chão, encostar a, a lateral do corpo. Aí você vê, né? Luta não precisa de muito material para ensinar. Um tatame e uma bola, as crianças estão dando conta. E como é uma atividade interessante de fazer, isso desperta interesse. A gente pode pensar, Pedro, mas as outras crianças estão sentadas, mas elas estão envolvidas na atividade. A gente pode, dependendo, aí já é uma coisa mais para os mais velhos, né? Mas aí a gente pode fazer, por exemplo, alguém assumir um papel de técnico, alguém assumir um papel de jornalista esportivo do dia do campeonato de luta. Assim. Então, assim, as possibilidades são infinitas, tá certo? E aí, o primeiro jogo é assim. O segundo jogo, ele é de desequilíbrio e invasão de território, né? Então, assim, o objetivo é tirar a pessoa do bambolê, empurrando ou soltando ela. Porque você pode, puxando ou soltando. A gente pode puxar, fazer força e ela tirar o pé, ou a gente pode deixar ser puxado, tanto, e aí solta a mão. A pessoa desequilibra também. Então, aqui eu tô falando de um conhecimento tático, não um conhecimento técnico. Para ensinar lutas na escola, eu não vou colocar todo mundo em fileirinha e aí vai lá, chuta um, vai, chuta dois, chuta três. Isso pode até acontecer, porque faz parte do ensino de lutas em algum momento. Mas não é o que é mais rico, não é o que é mais eficiente na hora de se aprender lutas, né? No sentido do aprendizado. Sem contar o fato de que para lutar é sempre com outra pessoa, né? Então, se a gente fica fingindo que luta de modo imaginário, a gente não luta, né? Isso é muito bacana. Uma coisa importante dos jogos de luta também é que eles possibilitam que a gente construa, que os professores, né, construam as lutas da escola. Porque essas palavrinhas, às vezes, elas aparecem pra gente, né? Então, no nosso caso, é para inserir as lutas na escola? Não, é para criar as lutas da escola. Porque as lutas que os alunos vão ter acesso dentro da escola não vão ser as que eles vão ter acesso fora, por N motivos. Primeiro, porque são lugares diferentes, né? Uma academia de luta se organiza de uma forma completamente diferente de uma instituição escolar. Agora, as lutas da escola, elas podem ser um caminho para os alunos conhecerem as lutas fora da escola, né? Então, a hora que eles forem para uma academia de lutas, por exemplo, eles podem ter ido por um interesse que se despertou, de repente, numa atividade de karatê que teve na escola. Numa atividade de um jogo de luta de tocar no ombro da outra pessoa. Esse é o objetivo final sempre? Não necessariamente. O objetivo final é abranger a cultura. Se isso acontecer e a pessoa se interessar em enveredar nesse caminho, beleza, senão também tranquilo. O fato hoje é muito difícil a gente trabalhar as lutas sem ser desse jeito, assim. Então, os jogos de luta, eles vão ser a ferramenta que a gente vai precisar lançar a mão, né? E aí, é claro, eu tô falando aqui de um conhecimento procedimental. Aqui eu tô falando sobre como praticar lutas, da lógica interna, o que eu preciso saber para a luta acontecer. Não quer dizer que o conhecimento se esvazia aí. Então, de uma unidade, então a gente pega um bimestre de lutas, essas aulas praticando lutas, elas vão ser um pedaço. Em outro pedaço, a gente vai trabalhar outros conhecimentos, que eu vou falar já já. Mas, então, assim, pode ser que nesse caso vocês estejam pensando, Pedro, mas essa atuação não é tão da pedagoga, isso mais o professor de educa que vai ficar responsável. Mas isso é só um pedaço da unidade, tá?
Quando a gente pensa em um projeto interdisciplinar, a gente pensa em, 10, 20 aulas, talvez até mais, tá bom? Pensando nos conhecimentos agora que se referem à lógica externa, que é aqui onde a gente entendeu que a Pedago pode se inserir mais, a gente pode desenvolver alguns temas. Por exemplo, essa ideia de diferenças entre lutas e briga, e a gente já começa a falar de um conhecimento mais atitudinal, né? É, então, a gente já pode pensar, antes de mais nada, né? A gente sabe a diferença de luta e briga? Se vocês verem uma pessoa brigando e uma pessoa lutando, vocês vão dar conta de saber? Muita gente falou assim na luta do Whindersson Nunes. Nossa, mas eles estão brigando lá, se arrebentando no meio do ringue. Não, não estão brigando, estão lutando. Antes de mais nada, é um erro conceitual. Então já me coça a orelha daí já. Mas então vamos entender, ó. Vou colocar duas fotos aqui. Tá muito claro o que é uma briga e o que é uma luta, sem eu precisar definir. Porque a partir da interpretação da imagem, vocês conseguem ver que a briga, ela é uma violência. Fato. Eu costumo dizer para os alunos, se vocês brigaram fisicamente, tudo deu errado. Tudo deu errado. Muita gente fala assim, vamos resolver no soco. Não, não vai resolver no soco. A hora que chegou no soco, não tem mais solução. Aí é a barbárie. Aí já de fato não existe mais conversa. É isso, né? Tem um professor de Aikido, um mestre, né, muito respeitado, que ele fala eu esqueci o nome dele agora, felizmente. Ele fala uma frase muito interessante, assim, que ele fala assim, muita gente quer saber como faz para sair de um soco, mas ninguém quer saber o porquê que o soco começou, ou porquê que o soco foi dado. Então, assim, as pessoas que lutam, elas entendem que existe um caminho gigantesco para você trilhar antes de precisar dar um soco em alguém na rua, assim. É uma coisa muito clara, assim, o respeito ao corpo do outro, eu acho que é talvez a primeira premissa, né? Coloquei ele, é o pilar das lutas. Por quê? Se a pessoa não tivesse ali, não aconteceria a luta. É meio bobo até, mas essa é a verdade. A gente pode até ser incoerente, a gente respeitar tanto uma pessoa que a gente se deixa levar um soco na cara por ela. Mas é verdade, você precisa ter muito respeito pela pessoa para fazer isso com coerência. Porque senão você vai lá dar um chute em alguém ou recebe um soco, aí você leva aquilo pro pessoal, mas como assim acertou minha cara? O que tá acontecendo? Na academia de lutas é até engraçado. As pessoas comemoram quando são acertadas por felicidade em relação a outra pessoa. Eu faço isso direto, assim, todo mundo me acha meio estranho por causa disso, na verdade. Tipo, nossa, mas que legal esse chute que você acertou na minha cara, eu tô tão feliz, assim. Mas ninguém entende esse sentimento, mas é a verdade. Porque é muito respeito, é muita admiração, tá bom? Então é isso. O que falta falar disso briga não existe regra e luta sim. Isso os alunos vão precisar saber também, tá? Então na briga você não vai falar assim, ó, só vale soco na cara. Só vale joelhada no estômago. Quando você vê a garrafa voando, a cadeirada nas costas, e tudo isso é briga. Luta, você vai ter regras. Elas podem ser mais flexíveis, como no caso de um jogo de luta, em que as crianças podem até combinar as próprias regras. Tem uma brincadeira muito legal que é como os animais lutam. Então, eu falo para cada criança escolher um animal, e aí elas têm que imaginar como seria esse animal lutando. E aí elas fazem o movimento dos animais lutando. Aí sempre aparece o tigre, o sapo. Teve uma menina uma vez que ela me surpreendeu muito, assim. Duas, na verdade. Uma que criou um porquinho da Índia, e aí ela começou a rolar assim no chão, e a outra que criou uma girafa, e ela batia com o pescoço, assim. Eu falei, gente, olha isso, que coisa mais incrível. Então as regras podem ser flexíveis, ou também rígidas, quando é o caso de uma federação, por exemplo. Vocês entrarem lá no site da Federação Internacional de Taekwondo, vai estar um documento gigante do que pode e o que não pode, como que tem que ser o tatame, que estrutura tem que ter para montar, tá bom? Então, assim, são coisas absolutamente diferentes, assim. Eu espero que, a partir de hoje, quando vocês trombarem, por exemplo, uma luta de UFC, por mais que não pareçam, essas pessoas não estão brigando. Eu juro, gente. Parece que não, mas eu juro que elas não estão brigando, tá? As regras ali são extremamente rígidas. Claro, a gente pode questionar essas regras, né? Tanto que isso já se fez muito, né? Então, por exemplo, hoje em dia já não vale mais cotovelada na nuca. No começo do MMA, valia dedada no olho, gente, sabe? Pra gente é absurdo, é claro, e é óbvio que mas assim, as regras, o fato delas existirem garante que a gente pode, inclusive, questionar. Então, assim, quando a gente pensa no esporte, a gente já pensa também numa noção mais democrática de prática, né? Nas lutas é isso, não tem briga. Eu errei. Na briga não tem conversa, tá certo? Belezinha, gente? Maravilha, então. Isso é bem importante. Esse é o primeiro tema que a gente trabalha com os alunos. Começou a dar aula de lutas, vai falar disso. Porque
um entendimento claro disso vai garantir não, né? Mas vai possibilitar que talvez os alunos tenham um respeito pela prática muito grande durante a unidade didática inteira, e respeito, inclusive, as outras pessoas que estão praticando. E aí tem uma frase, né, que assim, é um mantra, eu falo para sempre para todos os alunos, inclusive até para meus amigos, a Bárbara deve ter cansado de ouvir eu falar isso aí, mas é isso, quem luta não briga, gente. Não, para mim isso é a síntese perfeita de todo esse tema. Quem luta não briga, tá certo? E no final da unidade, geralmente os alunos conseguem perceber isso, né? Eu lembro de eu ensinando lutas pro 8º ano, a menina no começo da unidade didática falou assim, ó, Pedro, você até tentou me convencer, mas eu não acredito muito que luta não tem a ver com violência. Para mim é tudo violência esse negócio. E aí eu guardei isso, né? Registrei no meu semanário. E aí, na última aula, perguntei para ela se a compreensão tinha mudado. Ela respondeu até de um jeito meio tipo, Pedro, é claro que mudou, né? Agora eu entendo. Com certeza, luta não tem a ver com violência. Maravilha. Outro tema que a gente pode desenvolver aqui, né, que é o nosso objeto de conhecimento, lutas de matriz indígena e africana, né? E aí eu lanço a pergunta, né? Existem lutas que são brasileiras? Unicamente brasileiras? Se a gente faz para os alunos, eles respondem, Pedro, é capoeira. Tá, aí eu falo assim, sem ser a capoeira. Aí todo mundo trava. Ixi. Tem, inclusive, acha que existe até uma divergência, né? Entre os autores de que se a capoeira é brasileira ou não, se ela foi criada no continente africano, trazida para cá, ou se ela foi criada aqui direto, né? Até onde eu estudei, a mais aceita hoje é que ela foi realmente criada aqui. Mas o fato é, a gente não sabe, né? Eu imagino que talvez vocês também não conheçam, né? Vou dar mais uma chance. Agora, que luta é essa? Alguém sabe falar? Imagino que não. Se souber, escreve aí no chat, por favor, vou ficar feliz se souberem. Mas é Uka Uka, galera. É, não é, Helena, não é o Brazilian Jiu-Jitsu, mas é uma outra luta brasileira, com certeza, de inspiração oriental, mas com certeza brasileira. Essa daqui é a Uka Uka dos povos indígenas do Alto Xingu, lá no Mato Grosso. E assim, é um, é uma luta super importante para a cultura dessa região. Ela é celebrada no festival que chama Quarupi, que é o festival dos mortos deles, onde eles celebram a figura do guerreiro, esse tipo de coisa. E aí todo mundo luta nesse festival, né? E chama Uka Uka porque, segundo, né, a tradição, seria o barulho que a onça faz na mata, né? Eu não vou imitar a onça aqui por motivo de gravação, mas vocês podem imaginar. Aí eles começam a falar o nome da luta antes de se aproximar para lutar, assim. E, gente, funciona muito com as crianças. Muito, 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 assim. Naquela foto que eu trouxe dos jogos de luta aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Só com esse tatame a gente consegue desenvolver o Uka-Uka. Mesma coisa. Inclusive, esses jogos de luta de empurrar, de puxar, desequilibrar, são perfeitos para começar a ensinar o Uka-Uka. Então a gente começa com esses jogos, que são mais gerais, e depois acaba com o Uka-Uka, ou a luta completa, né? E aí também, vocês já devem estar pensando, tipo assim, pô, isso aí se relaciona com a Pedago, né? Porque tem aquela parada da comemoração do Dia do Índio, mega estereotipada, que acontece em muitas escolas da peninha, assim, né? Então, assim, isso é uma outra forma de abordar a coisa, que é muito mais elaborada do meu ponto de vista, né? E que a Educa e a Pedago podem atuar juntas, né? Então, parte da unidade didática pode ser o ensino da história dos povos indígenas no Brasil, eu não sei exatamente que etapa de ensino isso é abordado, e aí depois a prática do Cauca. E aí tudo pode ir se encadeando, né? E aí também tem uma luta lá do continente africano, do Senegal, Lambi, eu não sei se essa é a pronúncia, mas é uma luta parecida com o Cauca também, que você precisa derrubar, ela também é lutada na areia, e é um esporte, é uma luta, assim, de apelo nacional deles também, super conhecida. E as duas, como são de empurrar e puxar, também podem ser trabalhadas com os jogos de luta também, tá certo? Então, assim, ó, concluindo rapidinho aqui, e que aproximação que a gente sacou que dá para fazer entre a Educa e a Pedago no ensino de lutas. Primeiro, que as duas disciplinas, né, os dois componentes curriculares estão inseridos nessa interdisciplinaridade, assim, acho que a gente se aproxima muito, assim, na hora de ensinar as coisas na escola. Do ponto de vista motor, que a Pedago também estuda o ponto de vista motor, né, dá para pensar num nível complexidade,
um nível mais complexo de habilidades motoras, né? Por causa da interação com o adversário. Se a gente pensar no desenvolvimento motor deles, até então elas estavam brincando sozinhas, tinham um apego ao certo ao objeto lá na educação infantil, aí vão começando a brincar mais sozinhas, depois em grupos. Só que a brincadeira, o jogo, com a interação no adversário, ela é uma etapa diferente nesse processo de desenvolvimento. Por quê? Não é o primeiro, né? Mas é um momento que as suas ações são necessariamente determinadas pelas ações do oponente. Não necessariamente em todas as brincadeiras em grupo isso acontece, mas nas lutas sempre. Então você precisa saber interpretar a informação corporal que a pessoa que está brincando com você tá te dando, ao mesmo tempo que você também precisa emitir uma. E aí elas vão se interagindo, tá? Por isso um contexto de oposição direta. E aí, do ponto de vista psicossocial, né, o reconhecimento e a valorização da cultura brasileira e africana, acho que isso, assim, tá claro como a gente se insere, né, como os dois componentes se inserem nesse contexto, e também a reflexão sobre conhecimentos atitudinais, né, em relação ao respeito ao corpo do outro, né. Aí essa conversa, ela é longínqua, assim, a gente pode ir para diversos caminhos, abordar diversas coisas. É claro, né, que tudo isso que eu estou trazendo vai depender do contexto da escola, do PPP da escola, de como é a realidade daqueles alunos, se eles encaram dessa forma bonita que eu estou falando as lutas, porque assim, a gente pode chegar lá na escola, tá os dois professores da Pedagoga e do Educa, todo mundo feliz assim, aí chega lá os alunos não entendem nada disso. Ou tipo assim, simplesmente acham que o que a gente está falando é uma bobagem, porque onde eles moram tudo se resolve na treta, os pais brigam, eles veem situações de violência na rua. Então, assim, ao mesmo tempo que é bonito desse jeito, na hora que a gente precisa ter um olhar pedagógico muito bem afinado para saber colocar isso no contexto dos nossos alunos. Senão vira uma falação por falação, e aí acho que não acrescenta, né? Então, isso é super importante, assim, né? Já tentaram fazer alguns estudos se a prática de lutas realmente diminui a violência, né? Mas é que violência é uma coisa difícil de medir, né? Tipo assim, o que é violência? Para mim, violência é uma falta de organização do Estado. É isso. Não é tipo assim, você não saber lidar com as suas emoções ou não. E aí ser violento. Tipo, ok, né? De algum jeito sim. Mas assim, se a gente, foi o que eu falei anteriormente, se a gente tá precisando se defender de um soco na rua, se as pessoas estão precisando se defender, é porque a segurança pública falhou. Então, para abordar com profundidade esse tema, aí é claro, né? Isso é para os anos mais velhos. A gente precisa até falar disso. No oitavo ano, por exemplo, eu já trabalhei em defesa pessoal. Falei assim para eles, gente, eu consigo ensinar vocês a saírem de um soco. Fácil, assim, né? Não precisa nem muito trabalho. Mas por que vocês estão querendo sair de um soco? Aí eles. Engraçado, para mim, os meus alunos sempre fazem assim, ó. Mas enfim, tá, então assim, eu quero deixar isso bastante claro, assim, para os anos finais do Fundi 1, super, essas contribuições são bastante presentes, só que a gente precisa saber alocar elas, senão a gente não consegue desenvolver o tema de forma tão bem feita, né? Acho que é com você agora, Babi? Isso, é muito bom ouvir tudo isso e agora para a gente falar um pouquinho mais sobre o ponto de vista da pedagogia mesmo. Eu e o Pedro, a gente já trocou várias ideias sobre esse assunto, a gente já conversou muitas vezes, ele até já me deu umas broncas, várias, por conta desse assunto, mas é realmente algo que está muito enraizado na nossa sociedade de forma cultural, essa relação das lutas e com a briga. E do ponto de vista da pedagogia mesmo, como que a gente pode, então, colocar isso no dia a dia das nossas escolas, com as crianças? Eu acredito que não precisa nem ser da área da educação, mas se você for da área da educação, você com certeza, a gente com certeza, já passou, passa e vai passar por situações que a gente tem que apartar a briga de criança. Então, o Pedro comentou durante a fala dele que a gente, como educadores, a gente precisa estar alinhado. Então, não são áreas do conhecimento individuais. Elas têm cada assim a sua especificação, a sua área de domínio, e a gente não quer passar por cima de nenhuma delas. Só que a gente tem sempre que estar muito alinhado. Então, numa sala de aula, por exemplo, se a gente precisa passar pela situação de uma briga,
A gente sabe que criança não funciona a gente chegar e falar assim, não briga porque é feio. Não basta isso. Criança não funciona no porquê sim. Criança funciona na prática, criança funciona na explicação do porquê aquilo está acontecendo. Então a gente chegar nas crianças e falar, gente, vocês lembram que o professor Pedro conversou com vocês a respeito das lutas e das brigas? O que ele conversou com vocês? Qual foi a discussão? Por que isso não é certo? Por que você bater nos amigos não está certo? Lembra lá do que o professor Pedro conversou com vocês? Só que para a gente ter essa munição, para a gente conseguir ter essa argumentação na hora de lidar com as crianças nessa questão das brigas, a gente precisa estar munido de informação. E a gente precisa estar atento às outras áreas do conhecimento que estão ao nosso redor. Porque a gente sabe muito bem, a gente estuda isso desde o primeiro ano da faculdade, de que a formação dos nossos alunos deve ser total, ela deve ser integral. Então, a gente não é responsável unicamente pela formação intelectual dos nossos alunos. A gente deve colaborar para uma formação social, para a formação motora, intelectual, física e prezar pela integridade dessas crianças. E a gente só vai conseguir fazer isso tendo interesse e indo atrás de outras áreas do conhecimento que complementem a nossa. E uma coisa que o Pedro falou também a respeito dos pais, né? De falar assim, ele chega machucado do futebol, tá tudo certo, mas se ele chegar machucado de uma luta é um problema. Eu já passei numa escola, inclusive quando a gente abrir para as falas, se alguém tiver alguma experiência para compartilhar, vai ser ótimo. Mas eu já passei por uma situação que o pai, a gente chamou, teve que chamar os pais na escola, a gente não, né? Eu só estava ali como assistindo a situação, para falar com os pais a respeito de um aluno do 7º ano que ele tinha se envolvido numa briga e ele machucou muito o outro menino. E o pai comemorou. Ele ficou feliz. Falou assim, é isso aí mesmo. É para isso que eu estou criando ele. E foi uma briga. E ele deu um tapinha nas costas assim. Daí ele falou, filhão. E aí a gente fica refletindo. Falou, se ele tivesse uma luta na escola, será que a reação era a mesma? Será que essa reação seria a mesma? Será que a aceitação seria a mesma? Será que não haveria um questionamento que não houve enquanto a criança estava brigando na escola? Então, a gente tem que ter uma conversa muito franca com as nossas crianças a respeito dessas brigas. E o que o Pedro falou também a respeito do respeito, a respeito do respeito com o corpo do outro, também é muito importante para a gente, de fato, reconhecer o limite da onde da outra criança e para a gente conseguir debater com as nossas crianças de uma forma sustentada e não dessa forma simplória que a gente trata, que é não briga porque é feio. Não é assim que funciona. A gente precisa se munir desse tipo de informação, porque não é brincadeira o quanto as crianças brigam em sala de aula, em quadra, fora da sala de aula. A gente não pode dar a risadinha do vou te pegar na saída, porque isso não é brincadeira. Não é algo que a gente deve sustentar, não é algo que a gente deve influenciar. E é algo que a gente deve combater dia a dia, porque não adianta a gente reclamar da violência que existe fora das escolas, se dentro das escolas a gente não tem esse tipo de informação, se a gente não faz de tudo para que esse tipo de ação seja combatido. E não é papel unicamente do profissional da educação física. Esse papel ele deve ser feito a todo momento. Porque se é o Pedro que tem esse tipo de discussão com as crianças, é lógico que na aula do Pedro eles não vão brigar. Mas deixa o Pedro virar as costas e ficar com a gente. O que vai acontecer? E se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver com esse tipo de informação que o Pedro maravilhosamente trouxe para a gente, isso não vai dar certo. Então, a gente achou de extrema importância trazer esse assunto aqui na pedagogia. É algo que a gente tem que conversar diariamente sobre a questão das brigas dentro das escolas, questão do respeito do corpo da outra criança, como que a gente conversa sobre isso, e principalmente, que acho que foi o ponto principal, sobre a importância da educação física dentro do ambiente escolar, porque não é uma disciplina para a criança correr atrás de bola na escola, não é. Então a gente viu com todas as palavras que
o Pedro trouxe para a gente, que é muito mais do que isso, e a importância da gente se aproximar cada vez mais dessa área do conhecimento. E é isso, gente. Passo agora para a Gabi, ela também tem alguns pontos a serem tratados. E muito obrigada, Pedro. Primeiramente, agradecer a Babi e o Pedro, muito obrigada. Contemplou tudo que eu queria dizer, fiquei sem palavras agora, muito obrigada mesmo. E eu acho que o que a gente quis mais trazer aqui é que, mesmo como o Pedro mostrou, que a BNCC apresenta essas questões do 3º ao 5º ano, né? Mas a gente também quer reafirmar que a gente também pode trabalhar essas questões no 1º e no 2º ano. Principalmente essa questão de respeito, da briga e tudo mais, que já foi tudo falado por eles, não tenho nem mais o que acrescentar, porque eu acho que já estou contemplada. Mas é isso, a gente quer frisar essa questão de a gente realmente precisa trabalhar o respeito com as crianças desde o começo, desde quando eles entram no 1º ano do ensino fundamental, desde quando são menores ainda, mas no 1º ano ali, porque eles já estão começando com a formação deles, e essa formação do respeito, do ensino, começando pelo ensino das lutas, de que luta não é briga e tudo mais, é fundamental. E aí a gente discutiu bastante também a questão de que a própria pedagogia, isso é uma crítica que a gente tem, a pedagogia não traz nenhuma matéria específica que a gente tem essa ligação com a educação física. E a gente viu essa necessidade também, porque a gente, enquanto professores, que a gente contempla, enquanto pedagogos, que a gente vai contemplar muitas áreas na nossa atuação, que a gente pega matemática, língua portuguesa, toda a parte de alfabetização ali da criança, a gente também acha fundamental a gente trazer esses aspectos que são tão importantes para a formação da criança desde os primeiros anos. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou liberar a lista para o certificado agora, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu fechei meu microfone. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, algum relato e quiserem compartilhar com a gente, por favor, podem falar. Muito obrigada, Pedro, de novo, pelo seu momento aqui com a gente. Muito obrigada. Pode falar, professora. Parabenizar o Pedro, parabenizar também a Gabriele e a Bárbara, ficou bem bacana. É um conteúdo que está presente na escola, principalmente nos anos iniciais, na educação infantil e nos anos finais do ensino fundamental. E a pedagogia, que é o campo também da pedagogia, assumir essa atividade inerente à educação física, e o curso de formação da pedagogia não está preparando os futuros pedagogos e futuras pedagogas. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas, logicamente, que a apresentação de vocês três, de maneira mais específica do Pedro, já elucidou um pouco, mas eu queria ouvir o Pedro, enquanto especialista na área de educação física, que tipo de dicas você daria para um pedagogo que vai assumir, por exemplo, o 2º ano? Porque o professor do Estado, das escolas estaduais, ele tem aquele professor especialista, ele vai lá, tem aquele horário e vai desenvolver. Já, dependendo do município, não tem o especialista, é o próprio professor da sala, o regente, professor regente, que vai realizar essa ação. Que dica que você poderia nos dar, professores e professoras dos anos iniciais da educação infantil? Você já elucidou um pouco, mas que tipo, a sua área de formação, que tipo de elementos você poderia, em poucas palavras, nos fortalecer a nossa ação? Pedro. Agradeço a pergunta, professora. É uma pergunta dificílima de responder, eu acho, assim, né? Porque a realidade de cada escola é muito particular, assim, né? A professora Dinani fala uma coisa que eu acho fenomenal, que ela fala assim, que a educação é universal e situacional ao mesmo tempo. Então é muito difícil, às vezes, de entender como atuar. Mas eu acho que, em relação a esse conteúdo, talvez a dica, né, enfim, que eu acho que poderia dar seria realmente pensar em, assim, fortalecer bastante essa ideia da diferença de luta e briga.
que eu acho que isso é o que, assim, dá a base para qualquer tipo de desenvolvimento de um trabalho mais aprofundado do ponto de vista motor ou algo assim. E então, de repente, trazer bastantes exemplos, né? Então, assim, com desenhos, tá? Então, pega um desenho animado. Nesse desenho animado, as pessoas estão brigando ou estão lutando? Aí, sei lá, dá para fazer algo nesse sentido. De repente, uma notícia. Aqui na educação infantil, notícia é mais difícil, né? Mas, assim, tentar pegar exemplos que estão dentro da realidade desses alunos e aí inserir esse debate, assim. Eu acho que eu sempre gosto de atuar dessa forma. Primeiro chegar na escola como ouvinte, para depois chegar como atuante, assim. Acho que é o que funciona para mim, pelo menos, assim. Então, talvez seja essa a dica, assim. Nem sei se eu posso dar dica ainda, hein, professora? Eu tô muito novo ainda, hein? Tô muito novo. Não, foi ótimo. Eu tô com a tela meio. Vocês estão me ouvindo? Eu tô meio congelada. Eu tentei me descongelar, mas eu não tô conseguindo. Peraí, deixa eu tentar Mas de dá novo. para ouvir perfeito, professor. Dá para ouvir Tá. você, professora. Eu vou. Então, a dica é excelente. Isso eu gostei muito da sua fala e das meninas. Isso elucida o quanto esse tipo de atividade que vocês retrataram, que você especialmente retratou, a importância da formação do cidadão e da cidadã. Então, o grande desafio é isso para o professor também. Como que eu vou contribuir para a formação da cidadania? E esse tipo de exercício contribui muito. Então, parabenizar você, Pedro, a iniciativa da Gabriele, da Bárbara. Eu falei assim, nossa, quando elas identificaram esse tipo de ação formativa, eu falei assim, nossa, vai ser um grande desafio. E realmente foi muito interessante, e nós, pedagogos e pedagogas, esse tipo de conhecimento é importante, o quanto o professor, pedagogo e pedagoga não estão tão preparados para isso. Então, parabéns, Pedro, muito bom, parabéns, Gabriele, Bárbara, pela iniciativa. Obrigado, professora. Eu tava muito nervoso, né? Mas acho que deu certo. Tem um comentário aqui muito legal que a Júlia fez, que ela, né, ela disse que, assim, que os alunos falavam, calma, professora, a gente não vai machucar o outro. Isso acho que, assim, é uma excelente síntese do que eu quis tentar passar. Perfeitamente. A brincadeira, as crianças sabem brincar. A gente às vezes esquece disso um pouco. As crianças sabem brincar. A gente que fica tentando colocar as nossas regras. E é isso, né? Tipo assim, se de repente uma pessoa que não viu as nossas aulas da unidade didática virem eles jogando o jogo de luta que eles aprenderam na nossa aula, será que vai ser um problema para a escola? E aí, como que um inspetor de alunos vai olhar eles brincando de jogo de luta, derrubando um outro no meio da quadra? E aí, tipo assim, aí, nossa, mas foi o professor de educação física que ensinou. Eu fico imaginando a cara da galera em choque, assim. Então, assim, excelente comentário, Júlia. Acho que é muito incrível isso. E muito obrigado, gente, pelas palavras que vocês estão deixando aí. Estou muito feliz que vocês gostaram. Agradeço demais a oportunidade que vocês me deram, assim, foi minha primeira palestra como professor formado, assim, e tô meio em choque que isso tudo está acontecendo ainda, mas porque eu ainda estou procurando meu link para entrar na aula da graduação ainda, tá? Só para deixar claro. Mas obrigado mesmo, de verdade, gente, pela oportunidade. Agradeço mesmo que vocês estão aqui e tiveram esse tempinho para ouvir o que eu tinha para dizer. Perfeito, Pedro. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma dúvida, essa questão que a Gil falou da lutinha, da violência, é algo que, enquanto a gente estava preparando a ação, a gente até conversou sobre de como lidar com brincar de lutinha, porque a gente meio que fica desesperado. E então é um dos pontos também que a gente pode se beneficiar com o conhecimento da área da educação física. Isso, gente. Eu queria fazer um comentário também, que a Natália Rigo falou aqui nos comentários que no município também é um professor especialista que dá aula de educação física desde a fase 4. E eu já fiz estágio, mas foi numa escola particular, mas só vou linkar a situação, que também eram, tipo, professores especialistas que davam aula de educação física desde o início. E era muito, assim, estranho, porque eu acompanhava as turmas, e aí, tipo, era aula de educação física, e os professores, os pedagogos, simplesmente, tipo, iam fazer qualquer outra coisa, além, tipo, fora acompanhar as aulas das crianças, sabe? E eu acho que é isso que a gente quer deixar aqui também, de que a gente precisa estar perto, a gente precisa acompanhar, a gente precisa saber o que está sendo passado para essas crianças, para a gente poder também trabalhar com isso, sabe? Isso não é um papel
só dos professores especialistas. A gente também precisa atuar junto com esses professores para a gente poder formar essas crianças. E vice-versa, Gabi, também. A gente também precisa estar super inteirado do que vocês estão trabalhando com eles. É isso, sempre em conjunto. Sim. Luciele, se quiser falar, fica à vontade. Eu queria só complementar o que a Gabi falou, porque na escola que eu faço estado, agora é obrigatório as pedagogas acompanharem todas as aulas de especialista. Por exemplo, a aula de educação física. E eu estava conversando, né, com a professora, com a pedagoga da turma que eu fico, eu tô ficando numa turma de primeiro ano, e ela estava muito inconformada, de tipo assim, gente, pra que eu vou ficar junto? Já tem um professor, por que a coordenadora quer que eu fico junto com outro professor? E eu falava, realmente, eu falo assim, verdade, professora, né? Já tem um professor, não tinha necessidade. Só que agora, vendo por esse lado, depois da formação, eu sinto, tipo, completamente ao contrário. E a próxima vez que ela vier falar para mim que não tem necessidade, porque ela vai falar, eu vou comentar com ela sobre isso, porque eu achei muito legal pensar desse lado, sabe? Total, fenomenal. Achei perfeito o comentário. Excelente, é isso. Yolanda, pode falar. É interessante também esse comentário da Luciele, que mostra o quanto nós precisamos também de informação para desmistificar algumas situações relacionadas, por exemplo, né, para a educação física. E tem estudos que mostram a importância de desenvolver muito bem a educação física junto com o professor dos anos iniciais, até para a questão do processo de alfabetização, a aprendizagem da lateralidade, direita e esquerda, em cima e embaixo, a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa. Então, tudo, se houvesse mais parceria entre o professor de educação física e a professora, por exemplo, alfabetizadora, muitas questões que depois poderiam ser superadas, dificuldades, pensando na aprendizagem dessa criança, poderia ser superada essa dificuldade com a parceria desse professor, dessa professora de educação física. O quanto é importante essa interdisciplinariedade. Com certeza, professora, sem dúvida nenhuma. Eu vou ler o relato que o Wellington deixou aqui nos comentários, tá? Ele falou que foi muito bacana, e o relato dele, que no período do fundamental, tive o prazer de ter contato com a prática de capoeira por uns 2 anos, através de um projeto social na comunidade em que morava, e a diferença de percepção sobre o te pego lá fora ao chegar na adolescência com os amigos que não tiveram contato com as lutas era enorme, na questão do respeito com o corpo do outro. Incrível, é isso. Inclusive um salve pro Tom, que tá aí, dando essa audiência pra gente. Perfeito, o que ele falou é realmente o que alguém que entendeu o que é a luta falaria. Perfeito. Então, não conhecia esse lado lutador do Tom, mas sem dúvida agora deixou claríssimo para todo mundo que é isso. Quem luta sabe que não é para brigar, e pronto. Não, é isso. Excelente. Pedro, eu também queria fazer um apontamento que eu fiquei pensando durante a sua fala, a respeito de como identificar o limite de uma luta, por exemplo, se existe esse limite, se chega a um ponto que a gente precisa intervir, digamos assim, como identificar, sabe, se o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, nas lutinhas, como a gente abordar e como realmente identificar esse limite da luta, sabe? Então, se fosse, tem época no MMA que podia colocar o dedo no olho, por exemplo. Então, qual que é o limite da luta, sabe? No respeito ao corpo do outro. Nossa, total. Excelente pergunta, Babi. Para mim, o limite é o limite que é o limite da liberdade, que é o do consenso. Então, assim, fica muito claro quando pessoas estão praticando uma luta e deixa de existir consenso, assim. É muito claro, assim. Quem tem um olhar mais afinado consegue ver isso de forma talvez mais rápida, mas isso não interessa tanto, porque o que interessa mesmo é o consenso, e o consenso vem a partir do combinado. Então, se eles vão brincar de lutinha, ok, combinem as regras antes. E aí, se alguém infringir essa regra, o consenso já foi quebrado. Então, para mim, esse é o limite, que é o limite da liberdade individual, assim, né? Tipo assim,
a gente está falando tanto de liberdade de expressão esses dias aí na internet, é isso, a sua liberdade acaba quando o do outro começa, assim, e quando a sua começa a ferir a outra pessoa, e nesse caso pode realmente ferir, né, porque eles estão tendo contato corporal, né, então, para mim o limite é esse, é o limite do consenso e o desrespeito às regras, porque aí de novo a gente volta na definição, se não tem regras, não é mais luta. É isso. Gente, mais alguém? Bom, a gente está chegando perto das 7 horas, mas se alguém não tiver mais um comentário. Só vou dar um recado para o pessoal que respondeu o formulário do certificado. Tenham paciência que o certificado vai chegar. Vai chegar. Talvez demore um pouquinho, mas eu ainda vou mandar, tá? Mas fiquem tranquilos que vai chegar no e-mail de vocês. E muito obrigada pela participação de todos, por ter compartilhado com a gente. E Gabi, se quiser falar. Boa noite, pessoal. Gabi, eu tô te interrompendo? Não, pode falar, já tinha acabado. Eu gosto muito de uma série, né, que é Friends, e tem uma cena que são alguns personagens que uns pegaram o chapéu do outro e eles querem o chapéu de volta, e aí eles vão lá pro lado de fora brigar, né? E aí, só que eles combinam algumas regras, não pode bater no rosto, não pode bater da cintura para baixo. Isso seria, então, uma luta com um fim de quem ganhar fica com o chapéu? Excelente, você pode trocar chapéu por medalha. É isso. Bacana. É isso. Funciona. Você troca o chapéu por um título mundial. Ou, dependendo o campeonato, chapéu por um prêmio de R$1 milhão também. Mas é isso, eles combinaram as regras e foram decidir. Eu não assisti Friends, desculpa, gente, eu juro. A Babi, ela não me perdoa até hoje por causa disso. Mas se eu entendi o contexto da cena, Babi, você dá esse salve aí também. É isso. Quando combinou as regras, estava dentro do consenso. Faz sentido, muito obrigada. Imagina. Eu não sei, assim, eu sempre costumo tirar uma foto, um print da tela. Quem puder abrir a câmera, tudo bem. A minha, eu estou congelada, eu vou ver se eu consigo me descongelar aqui. Você já está posicionada para foto, professora, está tudo certo. Eu fico congelada, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Isso, quem puder também abrir a câmera é bacana, porque depois eu ponho no relatório, faço, se vocês quiserem colocar também nas redes sociais, lá no Instagram nosso, depois eu encaminho o link. Olha que bonita a Tá sala. valendo o sorriso já? Ai, tô perdido. Muito bonita a sala, hein? Olá, muito. Eu vou, então, tirar algumas, peraí. Eu tirei uma, vou tirar outra, só um minutinho. Deixa eu só colar aqui fora do... Já vou colar mais uma, peraí, vou... Ok, muito obrigada pela presença de todos, de todas. Foi um momento muito agradável e muito formativo. E eu queria também agradecer a presença da professora Maria Lília, que é a nossa professora do PIVID, na Escola Andrelina. Então, muito obrigada, professora, pelo acompanhamento. Eu que agradeço estar participando, adorei, amei, foi muito bom, gostei mesmo. Muito obrigada. Professora, é desse projeto que a gente quer aplicar com seus alunos, viu? Era esse que a gente estava falando, professora. Olha, sem sombra de dúvida, eu achei maravilhoso e eu assino embaixo, pode trabalhar sem problema nenhum. Precisando de alguma coisa, estamos aí, mas eu concordo sim. Achei que vai ser maravilhoso, vai ser muito produtivo. Obrigada, professora. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pela participação. Muito obrigada, Pedro. Valeu, gente. Obrigadão mesmo a oportunidade. Legal, uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigada. Boa noite, Até mais, pessoal. galera. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Valeu. Obrigada.
Eu também tô esperando todo mundo sair pra sair.